Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que bênção nós podemos estar aqui hoje, começar essa matéria de Teologia Sistemática 4. Vai ser uma bênção, eu creio que vai ser um tempo muito bom, apesar de nós estarmos impossibilitados de reunir presencialmente, mas eu acredito que vai ser muito bom para nós, mesmo utilizando os nossos recursos online, e graças a Deus por eles, não é verdade? Bom, eu quero aqui fazer uma apresentação da matéria para vocês. Não sei se está dando para ver direitinho aí os slides, mas a nossa matéria, o livro que nós vamos utilizar é o livro do Grudem, que vocês utilizaram já em Teologia Sistemática 3. Alguns já viram Teologia Sistemática 1 e 2. Outros ainda vão ver essa teologia, a parte 1 e 2. Nós vamos estudar na parte do livro, é a parte 6 e a parte 4. Eu deixei aí para vocês já no grupo o cronograma de leitura. É muito importante a gente estar acompanhando e fazendo a leitura. Por isso hoje eu vou trazer uma apresentação, vou fazer uma introdução sobre a doutrina da igreja, mas nós iremos entrar fundo no conteúdo na próxima semana, porque é importante que os irmãos já tenham feito a leitura. No entanto, fica aqui comigo, não vai embora não, porque algumas coisas que eu vou falar aqui é importante para nós, ok? Sobre o conteúdo tá aí nos slides, depois eu vou deixar esses slides para vocês. Aqui eu coloquei o conteúdo de doutrina da igreja, depois eu vou colocar o conteúdo de doutrina do futuro, ok, irmãos? Bom, o ensino teológico sobre a igreja ou sobre a doutrina da igreja, ele é importante por quê? Porque através dele nós temos condição de ter uma visão ampla, uma visão mais clara, correta também, a respeito daquilo que deve ser aplicado na vida diária da igreja, na comunidade cristã. Então, é importante nós conhecermos. Nós temos visto muitas igrejas que têm, infelizmente, estão sendo destruídas pela falta da Bíblia, da Palavra de Deus. Isso tem feito mal para o povo cristão. Bom, a igreja, ela foi projetada por Deus, ela é uma criação de Deus. Foi a maneira que Deus quis dar continuidade ao cristianismo aqui na Terra. Foi por meio da igreja, é o meio que Deus usa também para prover alimento espiritual para o seu povo, para os seus filhos, um meio de gerar crescimento e também um meio onde nós podemos servir a Deus, desenvolvendo o ministério individual e também coletivo. Eu copiei isso aqui do livro de Teologia Sistemática do Stanley Orton. Eu gostei disso aqui. É a maneira de Deus prover alimento espiritual para o crente e oferecer uma comunidade de fé através da qual o evangelho é proclamado e a sua vontade progride a cada geração. É interessante isso porque a igreja, ela, desde quando nós estamos aí, e a Bíblia diz também que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Bom, quando nós falamos igreja, eu não sei o que primeiro vem na sua mente. Eu coloquei aqui uma estrutura, também coloquei um grupo de pessoas. Qual que é a primeira imagem que vem na sua mente quando você ouve essa palavra igreja? Seja sincero, hein? Nós, muitas vezes, quando ouvimos essa palavra, nós pensamos num prédio com cadeiras, um púlpito e um pastor lá em cima pregando, um ministério de louvor preparado para cantar as canções que glorificam a Deus, que adoram a Deus, mas que também são canções do nosso agrado, não é verdade? Mas a verdade também é que o foco final de Deus, quando a igreja foi implantada, o foco de Jesus
são pessoas. Sempre, sempre, sempre pessoas. É importante nós considerarmos isso, que a morte de Jesus... Eu até fiz uma anotação, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fiz essa anotação aqui. O Novo Testamento, ele não fala de crescimento da igreja, mas ele fala de crescimento do evangelho, de expansão do evangelho, crescimento da palavra de Deus na vida dos membros, na vida da igreja. Não significa também que Deus não esteja preocupado com o templo e que Deus não queira a reunião no templo e nem a expansão da igreja em si. Não é isso que eu estou dizendo, pelo contrário. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, ó, é que Deus é um Deus de nações e pensa em categorias globais. Até me perdoem por essa imagem aí meio testemunha de Jeová, mas a intenção é mostrar que Deus é um Deus que olha para toda a humanidade. E Deus quer que toda a humanidade se converta. É da vontade de Deus que todos sejam salvos e que todos venham participar desse corpo de Cristo. Então, nunca esquecermos que o foco de Deus são pessoas. Tirar um pouco o nosso olhar daquela coisa de programação e evento gospel, que talvez não gera nas pessoas o entendimento verdadeiro da fé cristã, que não traz a compreensão do que é o cristianismo de fato para as pessoas. E cada vida que se converte, ela precisa dia após dia ser edificada. Vamos falar um pouquinho aqui do termo eclésia. Esse termo é um termo grego. Ele era utilizado no tempo da Grécia ali, principalmente em Atenas. Ele foi utilizado muito para convocações políticas, reuniões de pessoas que eram pessoas envolvidas com a política. E essas reuniões tinham um cunho importante. Eram reuniões para decidir coisas importantes. Com o passar do tempo, esse termo foi sendo utilizado pela igreja e também ele começou a ser um termo de aplicação sagrada. Hoje, quando nós falamos eclésia, nós estamos nos referindo à igreja de Jesus. Estamos nos referindo à igreja cristã. Então, o termo ele é a preposição, a junção da preposição ek, que significa saída ou fora de, com o verbo kaleo, que significa chamar. Daí nós temos o significado de que a igreja, a eclésia, é o povo de Deus, chamado por Deus para viver fora do pecado e dentro dessa comunhão cristã de todos os seus filhos. É um termo que aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento e sempre empregado a pessoas, reunião de pessoas. Lá em Efésios 2:19, nós vemos que Deus chamou o seu povo das trevas para a luz, de uma vida de pecado para uma vida de comunhão com o seu filho. Um outro termo que eu coloquei aí é o termo kuriakos, que significa pertencentes a Deus, mas ele tem uma conotação de local, de lugar. Um lugar onde o povo de Deus se reúne. Então, no cristianismo primitivo, ele tinha significado de lugar onde a eclésia se reunia. Foi desse termo que veio a tradução para o termo igreja em inglês, church, e que a tradução chegou para nós em português, igreja. Então, também não é errado quando nós falamos assim, vamos à igreja, e nós estamos dizendo, nos referindo ao templo, não é errado falarmos assim.
Quando nós falamos assim, a minha igreja trabalha com discipulado, a minha igreja tem o batismo por imersão, nós estamos referindo à nossa denominação, à nossa igreja local, particular, ali. E não é errado nós fazermos o uso desse termo, contanto que nós tenhamos sempre em mente, irmãos, que igreja é o povo de Deus. Eu gosto da definição do Gruden, que eu quero falar aqui sobre ela, deixa eu voltar. A definição do Gruden aí no livro, a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Então, desde Adão e Eva até o último que se converteu, alguém que está convertendo agora, ele faz parte dessa igreja linda e maravilhosa de Jesus. Então, é a comunidade de todos os cristãos. Não importa a cultura, não importa a raça, cor, não importa a língua, nação, não importa. Ele é crente em Jesus Cristo, ele crê, ele tem fé em Jesus, na sua obra salvífica. Então, essa pessoa, ela faz parte dessa comunidade de todos os cristãos, mesmo aqueles que não viram o cumprimento dessa promessa, que eles aguardaram essa promessa pela fé, eles creram no Messias, lá no Antigo Testamento, mesmo esses, eles participam da igreja, e os que vieram a participar da dispensação da graça. E sobre isso eu quero dizer, é importante ressaltar que a morte e ressurreição de Jesus, ela efetivou a nova aliança. É importante falar um pouco sobre isso, porque isso nos dá o entendimento que a igreja, ela foi tomando uma forma progressiva de ser, uma vez que o Espírito Santo foi derramado, quando Jesus veio, que ele morreu na cruz e ele ressuscitou, a partir dali, a pessoa que se convertia a Jesus, ela também experimentava o que? Um novo nascimento, uma regeneração. E o Espírito Santo, então, passa a habitar dentro dessa pessoa. E uma outra situação é o derramamento do Espírito Santo. Eu não vou entrar em questões ainda sobre o Espírito Santo, sobre essa teoria do continuismo em relação ao Pentecostes, em relação ao batismo do Espírito Santo, porque nós vamos ter essa aula. Mas o foco aqui é que, a partir da nova aliança e dessa presença do Espírito Santo na nossa vida, nós, o homem nascido de novo, ele começou a formar com o Espírito Santo uma parceria na proclamação do Evangelho. E é essa a consideração que nós precisamos fazer com relação à igreja. É que essa proclamação do Evangelho, ela faz com que a igreja cresça em todos os lugares do mundo, que é essa expansão do Evangelho. Então, tem o texto aqui de Hebreus 9, versículo 15 e 16, é um texto que eu quero ler com vocês, já para a gente finalizar. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ok, então esse versículo, depois vocês podem ler novamente. Esse texto, ele está mostrando a respeito dessa nova aliança, e nós vivemos nessa dispensação como igreja. Alguns teólogos vão dizer que esse período, ele marca a inauguração da igreja.
mas como Ellen Gruden fala, a igreja é a comunidade de todos os cristãos, desde Adão e Eva. Então há até uma discussão em torno disso, mas o importante é nós entendermos que desde Adão e Eva até aqui existe a congregação dos santos de Deus, do povo eleito de Deus, e nós entendemos também que a nova aliança ela trouxe uma proposta de igreja que progressiva, onde as pessoas vão se convertendo e vão sendo acrescentadas dentro dessa comunidade cristã. E por fim, eu quero ler um outro texto para vocês que está em Mateus 16, versículo 18. A primeira menção da palavra eclésia está aqui com relação dentro do Novo Testamento. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. Se você quiser colocar aí no texto bíblico, Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que coisa gloriosa! É que o Senhor é a nossa proteção, é o nosso livramento, e sempre Ele esteve com a igreja, trazendo sustentação e permitindo que a igreja pudesse continuar com essa missão cristã de implantação do reino de Deus aqui na terra e também expansão do Evangelho da Salvação para todas as pessoas. Amém? Na próxima aula nós estaremos juntos.